Os participantes disseram que as políticas de austeridade fiscal não serviram para melhorar as economias de países que passaram por crises e que essa escolha aqui no Brasil piorou até a saúde da população. Quando você tem associado à crise econômica a austeridade fiscal, quando vem os cortes na saúde, vem os cortes em políticas sociais, o problema se agrava, porque aí você começa a ter redução da renda, porque as pessoas não têm benefícios, elas perdem, elas não têm outra alternativa. Redução do gasto com saúde provoca redução da capacidade dos serviços públicos de saúde de atenderem uma demanda que aumenta. Eles são contra a emenda constitucional que limitou os gastos públicos no país por 20 anos. Acreditam que o Estado precisa investir para recuperar a economia. Para eles, a política de austeridade manteve os juros altos, prejudicou a produção e a geração de empregos e, consequentemente, a arrecadação do governo. Rever a PEC dos gastos e retomar uma capacidade do Estado induzir esse processo de desenvolvimento é o caminho que eu acredito que é um caminho sustentável. O desafio do desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável, diferentemente da austeridade, não é conformar-se com esta realidade da dependência e do vício desse país pela exclusão, mas tratar de modificá-la qualitativa e estruturalmente. Para os convidados, como a população brasileira está envelhecendo, haverá nos próximos anos uma maior demanda de recursos para a Previdência. Se o limite de gastos for mantido, poderá haver uma paralisação das atividades do Estado. A hipótese nossa é que mais ou menos em 80 bi é o mínimo que podem chegar à chamada margem fiscal sem colocar em risco e paralisação do Estado brasileiro. A nossa hipótese é que entre 2019 e 2020, o Brasil deve fazer, ao continuar nesse atual regime fiscal, um risco muito forte de descumprimento do teto de gastos, dado esse padrão de ajuste, e grave risco de paralisação de uma série de atividades estatais e de políticas públicas com repercussões ao direito humano. Os senadores presentes lembraram também as falhas no sistema de arrecadação de impostos, que prejudicam as pessoas mais pobres. O que mais me impressiona é que sonegação não é considerado corrupção. É impressionante, não é crime fiscal, não é corrupção. Que história é essa? Você se apropria do que não é seu, porque está sonegando um imposto, então não é seu. Né? Principalmente quando você recolheu do cidadão. A concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. É um absurdo nós continuamos com essa política permitindo que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.